Hora de falar de política aqui no Link News. Renato Diniz está de volta depois de uns dias merecidos de folga. Foi tudo bem na sua folga? Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem também no plantão? Tudo bem? Tudo certo? Trabalhando bastante, mas foi ótimo também. Obrigado. Vamos lá? Vamos começar? Porque um levantamento da Brás Marketing foi divulgado hoje e mostrou a corrida ao governo do Rio Grande do Sul. Vamos ver juntos os números, Renato? Vamos lá. Então, vamos lá. Se a eleição fosse hoje, na pesquisa espontânea, Luciano Zucco, do PL, aparece com 11,8%. Eduardo Leite, do PSD, 3,2%. Manuela Dávila, do PSOL, 3%. Juliana Brizola, do PDT, aparece com 1,3%. Gabriel Souza, do MDB, aparece com 0,4%, outros 0,4% também. Nulo branco, 11%, não souberam e não responderam, 68,8%. Renato. Ainda pesquisa pesquisa espontânea. Os entrevistados falam, enfim, os primeiros nomes que vêm à cabeça, mas a gente vê ainda que tem uma grande margem para as campanhas, para os candidatos se apresentarem nos próximos meses. Mesmo assim, 68% dos entrevistados ainda não responderam. Isso ainda mostra que tem margem, né, para eles se apresentarem. Mas o Luciano Zucco aparece na primeira posição e nessa pesquisa tem nomes que a gente já sabe que não vão concorrer. Eduardo Leite, que aparece na segunda posição, é o governador, foi pré-candidato à presidência, já está no segundo mandato, não concorre mais. E a Manuela Dávila, que agora está no PSOL, aparece na terceira posição, só que ela provavelmente vai concorrer ao Senado pelo PSOL também. Ela aparece nessa pesquisa espontânea, mas daqui a pouco na estimulada a gente vai ver que os nomes mudam. Só para a gente explicar, a espontânea, Renato, explica para a gente, é quando a pessoa fala o primeiro nome que vem à cabeça, é isso? Pesquisador, em quem você vai votar. Tá. Aí ele pode falar um candidato, alguém que não concorre, alguém que não se apresentou, alguém que não pode concorrer, como Eduardo Leite, que já está no segundo mandato. E aí por isso que essas margens são mais reduzidas, né? E mesmo assim, ainda 68% não souberam responder. Bastante, né? Então vamos agora para a próxima tela, na pesquisa estimulada, governador no primeiro turno, Rio Grande do Sul, se a eleição fosse hoje, hein? Luciano Zucco, com 35,5%, Juliana Brizola, com 20,6%, Gabriel Souza, 4,7%, Marcelo Maranata, 1%. Nulo branco, 13,7%, não souberam, não responderam, 24,5%. Cai aí o número de não souberam, não responderam, não é mesmo? Cai aí para 24% no primeiro cenário da estimulada, Renato. E aí a pesquisa consolida a liderança do Luciano Zucco, que é coronel militar da reserva do PL, mesmo partido do Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, é deputado federal, ele foi o deputado federal mais votado pelo Rio Grande do Sul na última eleição, aparece já com uma vantagem ali de 15 pontos percentuais com relação a Juliana Brizola, que é a segunda colocada. Detalhe que o PT não apresenta pré-candidato para essa eleição e aí alguns eleitores de esquerda devem ir para o lado da Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, que tem 20%. Em algumas outras pesquisas, outros institutos de pesquisa, ela liderava, né? Nessa pesquisa, ela aparece na segunda posição, atrás, portanto, do coronel Zucco. E dos outros candidatos, o Gabriel Souza, ele é do MDB, ele é o vice-governador é o vice de Eduardo Leite. Então, o que deve acontecer nas próximas semanas, já está acontecendo, deve acontecer, ele se apresentar mais em eventos, se apresentar mais como um nome ligado ao atual governador, que foi eleito, foi reeleito, foi um nome cotado para a presidência. Então, o Gabriel Souza deve tentar ganhar espaço justamente nessas próximas pesquisas. E o Marcelo Maranata, que é do PSDB, ele foi prefeito de Guaíba, no interior do estado, e se filiou ao PSDB no ano passado. Ainda tenta ganhar espaço nas próximas pesquisas. Beleza, então vamos agora para o próximo cenário, que seria o segundo turno na estimulada, cenário 1, certo? No segundo turno. A gente já falou do primeiro turno, vamos para o segundo. Luciano Zucco, se a eleição fosse hoje, aparece com 40% e Juliana Brizola, do PDT, aparece com 31,4%. Nulo branco, 10%. Não souberam, não responderam, 18,6%. Como que fica essa situação? Que não fica muito distante um do outro, né? São
pouquinho menos de 9 pontos percentuais, ainda com a vantagem do Zucco, e aí num cenário que seria o cenário seguindo a pesquisa estimulada que a gente acabou de ver com o Luciano na primeira posição e Juliana Brizola na segunda. Mas aí também é aquele cenário que acompanha a polarização que a gente está vendo em vários locais e na campanha presidencial de um candidato à direita, o Zucco, e uma candidata à esquerda, Brizola, juntando também, recebendo o apoio de outros políticos, de outros candidatos da esquerda, partidos que já declararam um apoio crítico a Juliana Brizola nesse campo da esquerda. Mesmo assim, Zucco à frente, inclusive se a gente considerar a margem de erro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas que está perto de 3 pontos percentuais, ele ainda tem essa vantagem acima da margem de erro. Então vamos para a próxima tela. Cenário 2, no segundo turno, para governador no Rio Grande do Sul, ficaria assim: Luciano Zucco, do PL, com 44%, Gabriel Souza, do MDB, aparece agora com 22,8%, branco e nulo, 16,1%, não souberam, não responderam, 17,1%. Aí uma vantagem maior, praticamente o dobro das porcentagens, numa disputa que já seria entre um candidato de situação e outro de oposição, apesar de não ser exatamente esquerda contra direita, mas já vira um cenário de aprovação ou reprovação do atual governo, do atual governador Eduardo Leite. Mesmo assim, a campanha mostrando, a pesquisa mostrando uma vantagem maior do Zucco, uma diferença maior do que até mesmo do que a margem de erro da pesquisa, com o Zucco à frente também nessa pesquisa. Então, no próximo cenário, nós vamos ver aí uma disputa entre Juliana e Gabriel. Vamos lá. Juliana Brizola, do PDT, aparece com 38,1%, enquanto Gabriel Souza, do MDB, aparece com 20,2%. Nulo branco, 25,8%. Não souberam, não responderam, 15,9%. Se esse fosse o cenário do segundo turno, a Juliana ganharia de Gabriel, é isso? Interessante que Gabriel Souza não consegue, pelo menos nessa pesquisa, agregar votos de direita, né? Que a gente vê uma pesquisa agora sem o Zucco, nesse caso, que ele poderia ganhar uma margem maior das intenções de votos, se a gente considerar que seria uma disputa entre esquerda e centro, mas não é o que a gente está vendo. A gente vê até uma grande porcentagem de pessoas que declaram que votariam nulo, o voto não seria considerado. Os votos, ele não consegue ainda ganhar esses votos no campo de centro, eleitores indecisos e tal. Ele não consegue reverter esses votos que estão nas outras pesquisas de intenção de voto com um candidato mais à direita, o candidato do PL.